Olá, meu nome é Gabriela Battaglini Araújo, eu sou técnica em biotecnologia, bacharel em biotecnologia e atualmente faço mestrado em engenharia química na Universidade Estadual de Maringá. O artigo que eu vou estar apresentando é intitulado por Heat Transfer Enhancement in a Double Pipe Heat Exchanger with Copper Oxide Nanofluid, an Experimental Study. E aí embaixo eu vou deixar o número do DOI disponível. Esse artigo é sobre um estudo experimental para aumentar a transferência de calor em um trocador de tubo duplo com a utilização do nanofluido dióxido de cobre. Só para explicar melhor como funciona esse trocador de calor de tubo duplo, ele consiste em dois tubos concêntricos, onde no tubo mais interno vai estar passando um líquido e na direção oposta, no tubo mais externo, né, o tubo maior, vai estar passando um outro líquido. Nessa passagem de temperatura de líquidos em direções opostas, vai ocorrer a troca térmica. Esse tipo de trocador de calor, geralmente ele é utilizado para líquidos que estão fluindo numa velocidade mais baixa, mais lenta. E é um tipo de trocador de calor que exige uma manutenção preventiva e regular. E o material que é feito esses tubos, ele pode variar de acordo com o líquido que vai estar fluindo ali no meio. Outro conceito que eu vou estar apresentando aqui antes de dar início à pesquisa, ao artigo que eu irei apresentar, é o de nanofluidos. O nanofluido nada mais é do que um líquido com partículas sólidas. Geralmente, essas partículas sólidas estão em escalas nanométricas, por isso são chamados de nanopartículas. Neste caso específico deste artigo, será utilizada uma nanopartícula de cobre, óxido de cobre, mais especificamente, e essas partículas sólidas estão imersas em fluidos. Geralmente são utilizados água, etileno glicol, outros fluidos refrigerantes, né? O que ele utilizou nessa pesquisa é a água. Existem evidências científicas que provam que esses nanofluidos, eles intensificam a transferência de calor. E isso possibilita a construção de trocadores de calor menores, né, que ocupem menos espaço e tenham um desempenho melhor de refrigeração. E existem vários estudos, né, que tentam provar, que tentam estabelecer esses parâmetros, esclarecer como funciona esse método de transferência de calor por nanofluidos. Em geral, a condutividade térmica de um sólido, ela é maior que a de um líquido, que por sua vez é maior que a de um gás. Então, dispensar essas partículas sólidas em um fluido vai aumentar consideravelmente, né, significativamente, a condutividade térmica desse fluido. Haddad e colaboradores apresentou em 2012 uma revisão sobre a transferência natural de calor convectiva desses nanofluidos. Outros autores utilizaram métodos analíticos para analisar esse início do processo de convecção em um meio poroso disposto de forma horizontal, né? E esse meio poroso ele estava inundado com o nanofluido. Também existem estudos que utilizam uma variedade de parâmetros para analisar o uso desses nanofluidos para melhoria da transferência de calor em um gabinete em formato de trapézio. E alguns estudos mais específicos mostraram as características da transferência de calor de nanopartículas de óxido de cobre e óxido de alumínio na água, utilizando diversas concentrações de nanopartículas. Já foram realizados estudos utilizando nanopartícula de óxido de alumínio misturado na água em um trocador de calor de tubo duplo. Esse estudo foi realizado por Shavda e colaboradores e foi publicado no Jornal Internacional de Engenharia e Tecnologia em 2014. Em resumo, essa parte introdutória trouxe as vantagens da utilização de nanofluidos em equipamentos de troca térmica, além de apresentar resultados promissores que vêm sendo desenvolvidos na área. Essa figura mostra o trocador de calor de tubo duplo que foi utilizado nesse experimento. Para a parte onde passa o fluido quente, o tubo onde passa o fluido quente, ele é revestido de aço inoxidável endurecido. Então, é um tubo de aço inox
que passa o fluido quente, na parte mais interna. A parte mais externa, o tubo maior, o tubo anelar ali, é onde vai passar o fluido frio e onde os nanofluidos, as nanopartículas, estarão se movendo. Na parte onde tem esse fluido quente, vai ter uma entrada e uma saída, que ele é muito utilizado para a indústria mesmo, né? Porque isso facilita o processo. Essa entrada e essa saída vão estar perpendiculares à forma com que o líquido está escoando. Então, se, por exemplo, o líquido está escoando na horizontal, a entrada e a saída estarão na vertical. O tubo onde passa o fluido frio, ele é feito de cobre, porque ele tem uma alta condutividade térmica, então isso vai permitir a transferência máxima de calor, vai potencializar essa transferência de calor. Quando você aumenta a área onde ocorre essa transferência de calor, consequentemente, você vai aumentar a transferência de calor em si, porque a transferência de calor é proporcional a essa área de superfície. Como já citado anteriormente, para que fosse projetado esse trocador de calor de cano duplo, vários fatores foram considerados, vários trabalhos foram estudados e analisados. Por exemplo, a utilização do tubo feito de cobre devido à alta condutividade térmica. Outro fator que foi levado em conta foi a água como fluido base, a utilização de termopares para medir a temperatura em vários pontos do tubo, e esses cálculos térmicos eles foram feitos com base justamente nessas temperaturas observadas, e esses valores foram plotados em um gráfico. A seguir eu vou apresentar algumas equações de controle que foram utilizadas nessa pesquisa. Para cálculo da energia, foi utilizada essa fórmula abaixo. O M, refere-se à massa de água que está sendo medida, que está fluindo nesse sistema por determinado tempo. O CP, ele refere-se à potência térmica e ela é específica do material, né? E o ΔT vai estar referente às alterações de temperatura desse fluido em todo o sistema. Essa segunda equação é utilizada para determinar a eficiência da unidade. A quantidade de calor que foi perdida, ou seja, de energia que foi perdida durante o processo, foi denominado de Q-perda. E ele deveria ser mantido num mínimo para o sistema de fato ser bem sucedido. Então não podia ter muita perda energética. E essas outras fórmulas referem-se à diferença média de temperatura. Em relação aos cálculos térmicos, a gente tem a primeira fórmula, que refere-se à transferência de calor em um trocador de calor. E essa condução da transferência, ela pode ser ignorada, já que a gente utilizou para um tubo de cobre. E o tubo de cobre ele é um ótimo condutor térmico. E esse U apresentado na fórmula é o coeficiente de transferência de calor. A seguir, a gente tem o cálculo da temperatura média do líquido quente, da temperatura média do líquido frio e da velocidade do fluido frio. Outra fórmula utilizada foi o número de Reynolds e o número de Nusselt. Me desculpa se tiver pronunciado errado. E essa é a fórmula do coeficiente de transferência de calor para o fluido frio. A temperatura média do líquido quente calculado nessa pesquisa foi 48 graus Celsius. E a temperatura média do líquido frio calculada ficou em 35 graus Celsius. Justamente essa temperatura foi utilizada para calcular o coeficiente de transferência de calor para o fluido frio. Primeiramente, foi calculada a velocidade do fluido frio, obtendo o valor de 0,00637 metros por segundo. Este valor foi utilizado para cálculo do número de Reynolds, dando um valor de 444. Como esse número ficou menor que 2.300, foi constatado que era um fluxo laminar. Desse número, foi calculado o número de Nusselt, apresentando um valor de 6,2369. E, utilizando esse valor,
Por fim, foi calculado o coeficiente de transferência de calor para o fluido frio, que no caso seria o H0. Utilizando agora a temperatura média do líquido quente calculada, que foi de 48 graus Celsius, foi calculado o coeficiente de transferência de calor para o fluido quente. Para que este cálculo fosse feito, primeiramente foi calculada a velocidade do fluido frio, apresentando um valor de 0,006 metros por segundo. Este valor, aplicado na fórmula do número de Reynolds, resultou no número 759,2. O número de Nusselt obtido foi 9,67 e, por fim, o coeficiente de transferência de calor para o líquido quente, HI, ficou em 110,41. Com os valores obtidos nos cálculos anteriores, foi possível calcular o coeficiente global de transferência de calor, U, e, por fim, calcular a taxa de transferência de calor. O que concluiu com essa pesquisa é que, conforme aumentou a concentração de nanopartículas nesse nanofluido, ou seja, da concentração de nanopartículas de óxido de cobre que foram misturadas ali na água, houve também um aumento do coeficiente médio de transferência de calor. Isso vai exatamente de encontro com as pesquisas que ele havia apresentado na introdução e comprova que a utilização das nanopartículas é eficiente para um sistema de duplo tubo.